Agora, como é que a gente entende? Qual é a diferença de provação para tentação? É interessante, né? A gente precisa entender exatamente qual é a diferença de provação e tentação. Como é que a gente sabe? Como você sabe que você está sendo tentado? Como você sabe que você está sendo provado? Como é que a gente vai entender isso daí? Nós temos que entender uma coisa. Existem essas duas situações que acontecem na vida do cristão. Tá? E vamos entender claramente um pouco sobre o que é que está acontecendo, porque às vezes nós passamos por situações e a gente não sabe entender o que é que a gente está passando. Mas a gente vai relatar um pouco aqui pela Bíblia. Queria que você ficasse um pouco aí para a gente poder entender, até para a gente entender mais o que está acontecendo com a nossa vida como cristão. Certo? Então, o que é a prova e o que é a tentação? Né? A tentação, só posso adiantar rápido para você aqui o seguinte: a tentação ela é algo que está ligado à nossa natureza humana, a tentação, tá? E a provação é algo que está ligado com a nossa vida com Deus. Repetindo, a tentação é algo que está ligado com a nossa natureza humana e a provação é algo que está ligado com a nossa vida com Deus. Então vamos citar dois exemplos aqui rápido para a gente entender sobre essa questão. Por exemplo, Jesus, lá no capítulo 3 de Mateus. Diz lá o texto que Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, logo que ele sai da água, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta atenção que Jesus, ele foi ser tentado pelo diabo. Então, logo para começo de conversa, a tentação de Jesus não era a mesma tentação que nós. Entendeu? A tentação de Jesus não era a mesma tentação que a nossa. Porque a tentação de Jesus, ele não era tentado pelas concupiscências da carne. Ele foi tentado pelo diabo. E qual é a diferença da tentação dele para a tentação do ser humano? É que o ser humano ele não é tentado pelo diabo. Ele é tentado pelas concupiscências da carne. Porque a tentação que vai vir do diabo, o ser humano nenhum vai suportar. Quem suportou foi Jesus. Você está entendendo? Então, por isso que lá diz na palavra do Senhor lá em Gálatas por isso que Paulo fala em Efésios 10 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Mas quando ele fala não é contra carne e sangue, ele não está querendo dizer que a nossa luta não é com a natureza humana, não. Ele está querendo dizer que a nossa luta não é com pessoas. Por que ele usa esse relato? Ele faz a comparação com o antigo povo de Israel, o povo antigo de Deus. A luta deles era contra carne e sangue, não era contra espíritos. Era a luta de reis contra reis, era o povo filisteu pelejando contra Israel, Israel pelejando contra os filisteus, contra a Babilônia. Então a luta, a vitória era contra carne e sangue. Então o povo saía a pelejar contra reinos, contra exércitos inimigos que queriam sobrepujar Israel. E aí eles venciam, era uma luta entre carne e sangue. Só que mais na frente, na dispensação de Cristo, a nossa milícia já não é mais dessa forma. A nossa luta já não é mais assim. A nossa luta já é no âmbito espiritual. Mas, mesmo que seja no âmbito espiritual, mas aquilo tem relação à nossa natureza humana. Por quê? Porque os espíritos, eles influenciam o cristão a pecar contra Deus. Eles induzem a pessoa nas concupiscências da carne. O que são concupiscências da carne? É aquilo que faz o ser humano pecar. Os desejos nocivos da natureza humana, que é aqueles desejos que nós temos quando não conhecemos o Evangelho de Cristo. Não é verdade? Que é a mentira, a idolatria, a bebedice, né, os palavrões, a mentira, a prostituição, né, a inveja, a crise de ciúme, raiva, fúria, a ira, homicídio. Essas coisas desse tipo são o quê? As concupiscências da carne. Essas coisas, elas estão no ser humano, elas enveredam o ser humano, e o ser humano, vez por outra, ele cai por essas concupiscências que já está na carne humana. Você está entendendo? E por que Jesus não era tentado pelas concupiscências da carne? Porque a carne de Jesus não tinha concupiscência nenhuma. Você sabia disso? A natureza de Jesus não era inclinada para as concupiscências da carne.
era mentira, prostituição, bebedeira, mentira, ciúme, inveja. Essas coisas nunca habitaram em Jesus. Então, como ele não tinha inclinação para essas coisas, a natureza humana não produzia efeito nenhum nele. Então, como foi que ele teve que ser tentado? Ele teve que ser tentado pelo diabo, pessoalmente. Você está entendendo por que o diabo veio tentar ele? Porque a carne dele não tinha inclinação para o pecado. O corpo, a natureza de Jesus humana não tinha inclinação para o pecado. Você está entendendo? Ele não caía por si. Não caía por si. A Bíblia diz que foi o próprio diabo que veio tentar ele. Ele falava com ele no deserto. Me diz aí na Bíblia, em alguma parte aqui da Bíblia, que algum profeta, algum servo de Deus mais forte que foi, mais usado, foi tentado pessoalmente pelo diabo. Frente a frente, me mostra aí. Cadê na Bíblia? Não existe isso, nem tu vai achar nunca. Sabe por quê? Nenhum ser humano é capaz de enfrentar ele frente a frente. Só Jesus foi capaz de fazer isso. E o que derruba então o ser humano? As concupiscências da carne. Quer que eu te cite alguns exemplos? A história, vamos citar alguns. O rei Davi. Davi cometeu um homicídio, né? Eliminando Urias, que era o marido de Batseba, cometeu um adultério com Batseba e ainda eliminou o marido da mulher ainda. Mas a Bíblia fala lá que foi o diabo que fez isso? Tem lá na Bíblia que o diabo veio e aí chegou perto de Davi, andando lá pelo palácio. Ele estava bem lá andando pelo palácio, não foi para a guerra. Estava andando lá, olhando o palácio. Quando ele vê a mulher tomando banho, ele olha. Né? Vamos dizer assim, aí foi embora, hein? Aí voltou. Rapaz, vou dar uma olhada de novo. Quem é essa mulher, pô? Não é que ela é interessante? Aí parou e ficou olhando, né? Sozinho, né? Vê se tem alguém olhando aqui. Vamos dizer assim, né? Não tem ninguém olhando. Aí chamou lá, né? Os caras dele. E tinha os caras do grupo dele, né? Os soldados dele lá. E quem é essa mulher aí? Essa daí é a mulher de Urias. Quem é esse Urias? O teu... Ele é comandante da guarda também aí, da tua guarda. É mesmo? Interessante essa mulher aí. Manda ela vir aqui comigo. Diz a Bíblia que ele chama ela. E aí ele dá uma ordem. Vem pra cá, entra no meu quarto aqui e bora ficar junto. Ficou com a mulher, adulterou com ela. Lembrando que naquela época eles poderiam ter várias mulheres, mas não podia ser a mulher casada, ficar com a mulher casada de outro homem, né? Pelo que eu percebo da Bíblia. Eles tinham que ficar, mas tinha que ser mulheres desquitadas, mulheres descomprometidas. Não casada com outro homem, ele chegar, eu sou o rei, me dá tua mulher para mim. Tá bom, rei, leva para ti. Era arriscado até os caras fazerem isso, mas não era lícito fazer isso. Os caras tinham tanta consideração com ele que isso aí para os caras talvez não fosse nem difícil de fazer isso. Mas certo é que a Bíblia entendeu isso como pecado. E aí ele foi lá, armou uma situação lá, botou o marido dela no meio da guerra lá na frente lá e acabou com a situação. O que aconteceu? Mas a Bíblia diz que o diabo estava lá? Diz algum relato da Bíblia que foi o diabo que fez ele cometer o adultério, fez ele fazer tudo isso? Não diz nada disso. Tá? Outro relato, Sansão. Sansão, quando ele fez o que fez. Sansão se envolveu com Dalila, Dalila era dos filisteus, ele não podia se envolver com Dalila, ele se envolveu. Foi o diabo que foi lá? Tá lá na Bíblia que o diabo foi lá e fez Sansão se envolver com Dalila, sabendo que ela era dos filisteus? Não, ele fez porque ele quis. Ele fez porque ele quis. Tá? Aí ele vai lá, Deus falou que não era para ele revelar o segredo do cabelo, ele vai lá na brincadeirinha, tomando vinho, água, fala Sansão, o que é o problema? Fala, é o meu cabelo, é aqui meu cabelo, esse cabelo aqui, é ele que tem toda a minha força, tá tudo aqui, Sansão, isso é mentira tua, isso é mais uma conversa tua, se cortar meu cabelo, eu perco toda a minha força. Aquela mulher, ela já tava tão aborrecida com aquilo, que eu acho que ela pensou até que era mentira. Essa é mais uma história, mas bora ver no que vai dar, né? Ele dormiu, ó. Ela foi lá, pegou uma tesoura, ó, te vê pelos filmes. Cortou o cabelo do Sansão. Largou lá. Beleza. Chegou lá, Sansão, os filisteus chegaram. Soldado, agora dessa vez eles amarraram ele. Não saiu mais. Acabou o Sansão. Já era o Sansão. Mas não diz lá que ela levou o cabelo. Será que eles levaram o cabelo? De repente até levaram o cabelo lá para tentar prender no cabelo de alguém lá. E aí, será que essa força também... Leva aí o cabelo, a Bíblia não fala. Mas será que não levaram o cabelo para tentar aplicar na cabeça de um daqueles caras lá para tentar pegar a força dele? É lógico que fizeram. O ser humano é cheio de armação.
Levaram sim o cabelo dele, ficaram, tentaram lá. Bora ver, já, prende aqui. Tá, agora vamos lá, carrega um boi aí, vê se tu consegue carregar o boi. Olha, eu não consegui levantar o boi, rapaz, não consegui, olha. Agora carrega um jumento mais leve. Aí, não, tá muito pesado, olha, não tá dando não. Acho que esse cabelo aqui, não sei não. Ele perdeu a força dele, mas esse cabelo aqui não dá força pra gente não, dava só pra ele. Com certeza eles levaram, você também vai relatar isso aí que não tem importância. Certo é que a força não tava no cabelo. Tava no cabelo quando tava nele. Quebrou, aliança, cabelo não serviu mais de nada. Diz lá. E aí o diabo estava do lado de Sansão, armando tudo isso aí. Ele poderia estar até influenciando os demônios ali. Mas a Bíblia não fala que estava ali pessoalmente. E aí ele se relaciona com Dalila. E aí a concupiscência da carne de Sansão prevaleceu. E aí Sansão, né, se comprometeu. Foi lá, furaram o olho dele. Tá entendendo? Acabaram com ele tudo. E aí ele fala para Deus perdoar ele e dar só mais uma vez a força para ele se vingar. Aí Deus dá a força, o cabelo já estava crescendo, porque ele já estava um tempão ali, e ele derruba as colunas e destrói o templo dos filisteus, e ele também vai junto. Para mim, é a história mais triste que existe na Bíblia, é essa história. É uma história com um final triste. É triste. Mas o que foi isso aí? Foi o inimigo, diz a Bíblia, que tinha demônio lá? Não. A concupiscência da carne de Davi, a concupiscência da carne de Sansão, levaram eles a cometerem isso. É isso que eu quero te falar. Então isso daí está ligado com o quê? Com a tentação. Foram tentados e cederam à tentação. Então Jesus aí não poderia ser tentado pela carne, porque ele não tinha concupiscência na natureza humana dele, como todos nós temos. Você entendeu por que era o diabo que tinha que vir pessoalmente a ele? Ele não poderia ser tentado com coisas dessa vida. Tá entendendo? Mexer naquilo que não era dele, falar mentira, se relacionar com uma mulher, entendeu? Que não tinha nada a ver, se fosse dele ou não, ele não podia, não fazia parte do propósito. Mentir, enganar, ter ciúme, inveja, não fazia, a natureza dele não tinha isso na natureza dele. O diabo tinha que vir pessoalmente articular com ele. Tu és o filho de Deus, ele começou a articular no propósito dele. Tu és o filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, te joga ela aqui para Deus dos anjos segurar. Se tu és o filho de Deus, então tá, já que tu não quer dizer que tu é filho de Deus, então é o seguinte, então toma tudo. Aí ele mudou a conversa dele. E já mudou. No terceira tentação ele falou, olha, eu te darei todo esse reino se tu prostrado me adorar. E já nem perguntou mais se ele era filho de Deus. Então isso daí foi o quê? Ele foi tentado diretamente pelo diabo. Porque a natureza humana de Jesus não inclinava ele para o pecado. Porque a sua natureza e a minha tem inclinação para o pecado. De todos os seres humanos nascidos de mulher nessa terra. Mas o único que não teve inclinação para o pecado foi Jesus. Porque a natureza humana dele não tinha concupiscência na natureza humana dele. É por isso que foi o diabo. Agora tu entende por que foi o próprio diabo que foi tentar ele? Porque a natureza humana dele não tinha inclinação para o pecado. Então ele foi tentado. Então essa que é a diferença. A tentação tem a ver com a sua carne e a provação tem a ver com a sua fé. Quando você passa por lutas e dificuldades, não estou falando de pecado, coisas extremas acontecem na sua vida, que isso está levando você a querer abandonar a sua caminhada, querer abandonar a Deus, querer abandonar a sua fé, isso é prova, isso não é tentação. Você está sendo provado para você passar, você pode estar passando por um teste de fé, como Abraão passou, como o apóstolo Paulo, que clamou 3 vezes para que o espinho da carne saísse e não saía. Era uma prova para ver se ele permanecia firme ou se ele largava, mas ele entendeu que aquela prova, Deus revelou, Deus deu a resposta para ele, mas não do que ele queria, mas pelo menos ele entendeu o que estava acontecendo, aquilo consolou ele. Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele só falou isso daí, ele não falou nem nada do que estava acontecendo com Paulo. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, entendi. Então, já que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, então terei prazer nas minhas fraquezas. Aí Paulo fala, terei prazer, está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Pelo que terei prazer, né, nas injúrias, ele fala aqui, né? Diz assim, né? Olha o que Deus falando aqui, olha. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está em 2 Coríntios 12.
Aí ele diz, de boa vontade, pois, me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha só, aí ele fala, que está até marcado. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, olha aí, ó, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Fica com essa palavra para você, tá? É isso que é. Isso que é a prova. Ele estava sendo provado. Ele poderia pular fora do barco da fé ou então permanecer. Como ele teve uma resposta de Deus, no desespero dele, Deus falou para ele que o poder estava sendo aperfeiçoado na fraqueza. E ele fala o que era essa fraqueza aqui: necessidade, perseguição, angústia, né? A fraqueza dele era as necessidades, passava às vezes padecia a necessidade de alimentação, né? Coisas que ele precisava, né? Nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele tinha prazer na necessidade, nas perseguições e nas angústias. Necessidade, perseguição e angústia é coisa que crente nenhum quer passar. Porque se um crente chegar numa igreja passando necessidade, angustiado e perseguido, vão logo dizer que ele está em pecado. Mas esse irmão está em pecado, já faz essa irmã, hein? Sai fora daí, rapaz, isso está desmantelado. Isso está fora da presença de Deus. Conversa fiada, rapaz, vai estudar a Bíblia, rapaz. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se a tua vida está mansa, está tudo numa bonança, eu vou te dar poder, é porque está tudo bem, é porque está tudo maravilhoso, porque nada de mal acontece contigo, porque a conversa hoje é assim nas igrejas. É só o que tu escuta. Meu irmão, se a tua vida está tudo maravilhosa, anos e anos, meses e meses, procura reaver o teu conceito de fé. Porque será, se tu já tem orado, será que a tua fé está tendo condição de tu curar menos uma dor de barriga de alguém? Tu tem que ver, porque se tu tá numa vida muito mansa, a vida inteira, não tem poder nenhum se aperfeiçoando em ti. Porque ele não disse aqui, o meu poder, Paulo, em ti se aperfeiçoa na fraqueza. Ele falou para o âmbito geral. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele largou isso para todos. Isso tem validade para todos. Isso aqui tem validade para mim e para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não falou que aquilo era só com o apóstolo Paulo. Deus te abençoe. Recebe essa mensagem para você. Se é a tentação, ore, jejue. É carne, é luta na carne, ore, jejue, que Deus vai te dar força para te livrar da tentação. É uma prova, é a questão de fé. É a tua fé está sendo provada. Permanece fiel. O Deus fará algo por ti e por mim, em nome de Jesus.